Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, vou me apresentar, sou Viviane Quintas, estou aqui novamente com vocês nesse canal que está trazendo várias coisas bacanas para quem quer aprender realmente sobre Departamento Pessoal, Recursos Humanos. Fica aqui, comece a seguir, vamos ficar juntinhos, tá? E hoje a gente vai falar sobre horas extras. Se você tem dúvida de como calcular realmente quando se aplica, fica conosco. Então vamos falar um pouquinho sobre o que a CLT nos explica. No artigo 5.9 da CLT, ela diz o seguinte, que pode ser acrescida a jornada 2 horas a mais, além do contratado, tá? Mas o que seria essa jornada, né? O que seria esse limite diário? Vamos voltar um pouquinho para o artigo 58, no qual especifica essa parte certinho. Então, o artigo 58 diz o seguinte: a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Parágrafo 1º. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente a 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos. Parágrafo 3º. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50%. Parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso isso não seja compensado. Mas esse artigo 5º a gente pode falar num outro momento, porque refere-se diretamente a banco de horas e isso a gente vai ver mais pra frente. Então tá, já sabemos que horas excedentes a 8ª hora, salvo quando não tiver nenhuma escala diferenciada, porque a gente sabe que existe, como por exemplo a 12/36, com um limitador de 44 horas semanais. Então, tudo que ultrapassar este limite será entendido, né, como horas excedentes. E deverão ser pagas com acréscimo mínimo de 50%. Mas calma que ainda tem algumas regras, como por exemplo, feriados e domingos deverão ser pagos com acréscimo de 100%. Ou folgas, de repente a pessoa trabalha numa outra escala e a folga dela é na terça, na segunda, essa também deverá ser paga com adicional de 100%. O que não podemos esquecer, que também as convenções podem prever um percentual maior do que esse mínimo de 50%. Existem casos, existem sindicatos que fazem a previsão legal de que forma? As 2 primeiras horas a 50%, as demais 80%, e o excedente no feriado, domingo, folga 100%. Então, precisamos também nos atentar antes de qualquer coisa na convenção coletiva da categoria preponderante. Tá bom, estamos falando aqui na questão das horas excedente além da jornada. Mas e se o colaborador, o empregado, não realizar o seu intervalo de descanso? Isso também será computado como horas excedentes? Sim, serão computadas como horas excedentes e precisamos nos atentar a isso. Mediante reforma trabalhista, ficou esclarecido que será pago como hora extra, com adicional mínimo de 50%, todo o horário suprimido, tá? Ou seja, eu fiz meu intervalo de 20 minutos, ainda faltava 40 minutos para minha 1 hora de descanso, esses 40 minutos de hora suprimida deverão ser acrescentados como hora extra extraordinária. Outro ponto também que é importante, o interjornada, tá? A gente falou da intrajornada, que é o horário de refeição, de descanso no período de trabalho, mas também tem a interjornada. Qual é essa? O que a legislação diz? No artigo 66, ela diz que tem que ter um espaço de uma jornada a outra, com intenção do quê? Do colaborador, do empregado recuperar, descansar, ter o tempo dele com a família, de no mínimo 11 horas. Então, nesse período, se eu sair do meu emprego, se eu sair da minha jornada, 10 horas da noite, eu preciso voltar no dia seguinte com no mínimo 11 horas de descanso, tá? Se por um acaso eu voltar 8 horas de descanso, com 8 horas após, né, de trabalho, esse diferencial das 8 até as 11 deverão ser pagas também como hora extra, tá? Então vamos recapitular o assunto.
Sabemos que tem um limitador, o meu contrato de trabalho prevê um limite diário e um limite semanal de horas trabalhadas. Então, qualquer hora além dessa contratada deverá ser paga com adicional, no qual também sofrerá reflexos em férias, 13º, aviso prévio, fundos de garantia. Tá? Me resguardando, né, desse trabalho além do combinado. É necessário nos atentarmos para a questão de convenções coletivas que podem sim determinar um percentual maior do que a CLT prevê. Precisamos também olhar o cartão de ponto com detalhes, mas isso a gente pode ver e esmiuçar isso com contas num próximo vídeo. Então, se você quiser saber como tabular um cartão de ponto, até mesmo um eletrônico biométrico, você coloca aí embaixo, faz a perguntinha que a gente vai falar sobre esse assunto. E outra questão, se você está a fim de aprender realmente a fazer as contas sobre base, o que é remuneração, o que é salário, de hora extra, coloca aí que a gente faz isso com papel e caneta mesmo num próximo vídeo.